Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Por que você precisa conhecer estas leis? Olha só, você precisa conhecer essas leis. Até quem diz que não conhece, mas se está tendo algum sucesso na vida, é porque, ainda que inconscientemente ou intuitivamente, está vivendo de acordo com as leis, em harmonia com essas leis universais. Quais são essas leis? Bom, eu vou explicar aqui para você hoje no nosso 8º episódio da série O Caibalion, onde nós estamos falando, comentando trechos desse livro maravilhoso, O Caibalion, que fala das 7 leis que governam o universo, os 7 princípios herméticos. Por que você precisa conhecer essas leis? Porque, gente, imagina tentar jogar um jogo e não saber nem onde aperta para pular. Você vai se dar bem nesse jogo? Não vai. Não vai se dar bem no jogo da vida se você não conhecer as regras do jogo. Essa vida aqui, ela tem regras, ela tem leis que governam. E o que acontece com uma pessoa que não cumpre as leis, que quebra as leis? Ela tem efeitos negativos. E os efeitos negativos da vida de uma pessoa que não conhece as leis é simplesmente não ter sucesso. É bater a cabeça na parede, não conseguir os objetivos desejados, e aí a pessoa fica ali vivendo sem saber o que está acontecendo. Eu já dei esse exemplo na nossa maratona que teve na semana passada, onde eu expliquei, decodifiquei ali em 4 episódios esse livro Caibalion e as Leis Ocultas do Universo. E esse exemplo foi o seguinte: o meu filho de 8 meses, até o momento que eu estou gravando esse vídeo ele tem 8 meses, na verdade acabou de fazer 9, eu estava lendo e ele em cima da cama comigo, e foi engatinhando e já ia se jogar de cabeça de cima da cama no chão, e eu peguei ele pelo calcanhar. Aí eu disse: filho, você não sabe que existe um negócio chamado lei da gravidade. Se você se jogar dessa cama, vai bater a cabeça do neném. Vai bater, o neném vai chorar, vai machucar, não vai ser legal. Ele ficou rindo para mim, ele não sabe, claro, né, gente? Mas essa simples brincadeira que eu fiz com meu filho me trouxe uma reflexão muito profunda. Quantas pessoas estão por aí, como um bebezinho, vivendo aí, quebrando as leis porque simplesmente não conhecem, por profunda ignorância dessa lei, né, das leis que governam o universo. E aí elas se machucam, elas se batem, elas choram e ficam chorando como um bebezinho mesmo. Por que que a vida não dá certo para mim? Dá certo para fulano, não dá certo para mim. Eu já tentei de tudo. Eu não sei, parece que eu nasci para sofrer. Eu não tenho sorte, eu só tenho azar. Não sei que urucubaca foi essa que jogaram para mim, que eu tô desse jeito. E a pessoa fica ali, naquele chororô, mal sabe que ela mesma, né, se colocou naquela situação de alguma forma, não conhecendo as leis. Agora, outro exemplo. Imagina que você vai visitar um outro país e você não conhece as leis daquele país ali, né? Digamos que seja Londres, onde o trânsito, a mão é invertida. Aí você é acostumado de dirigir aqui no Brasil, você vai para Londres. Você vai lá para Londres e começa a dirigir na contramão. Só que na sua cabeça aquilo está certo, né? Só que na lei de Londres está totalmente na contramão. Aí a polícia vai vir, aí você vai dizer: eu não sabia. Provavelmente você vai levar uma multa mesmo assim, porque você já deveria saber. A lei entende que você entrando naquele país, você devia no mínimo pegando um carro, você deveria no mínimo saber que em Londres é diferente. Existe uma lei que diz: os carros não andam nessa mão, andam na outra. Existem leis no universo. E o universo não vai dizer: ai, olha, a lei da gravidade. É só um bebezinho, não conhece, não vou deixar ele cair e bater a cabecinha. Não existe isso. Você tem que adquirir conhecimento. Por isso que lá na Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a verdade que te disseram que te libertaria não está te libertando,
Você continua batendo a cabeça na parede, continua se sentindo preso, preso por dívidas, preso por seja o que for, por uma sensação de realmente incapacidade, infelicidade, insatisfação, não vive em plenitude, é porque você ainda, sinto lhe dizer, não descobriu aquilo que chamam de verdade, né? Porque se fosse a verdade, já tinha libertado. Então, a verdade realmente liberta. O conhecimento aplicado, ele realmente traz libertação para a gente. Por quê? Porque traz expansão da consciência. Uma consciência expandida, ela é mais livre. Ou você pega um bebezinho de 2 anos de idade e diz, tá aqui o dinheiro, vai comprar seu sorvete lá na esquina. Vai, bebê, vai. Não, você não dá essa liberdade para um bebezinho, porque você sabe que ele não tem maturidade para fazer isso. Mas conforme vai crescendo, ele vai tendo mais independência e mais liberdade. Por exemplo, quando você tem mais dinheiro, você se sente mais livre para fazer outras coisas que você não faria se você tivesse pouco dinheiro. Então, o dinheiro, ele é como se fosse uma ponte entre você e mais tempo livre, mais liberdade, ok? É só um símbolo e outras coisas mais. Porque amamos, somos viciados em viajar, gostamos de viajar, porque a gente se sente livre, porque a liberdade é a nossa verdadeira essência. A essência de quem nós somos de verdade é a liberdade. E quando a gente não tem conhecimento, a gente tem limitação, a gente tem crenças que nos impedem de adquirir mais e mais conhecimento. Então, repare, se você tem uma mente fechada, não, isso é o que eu acredito e acabou-se. Você não se permite conhecer mais e mais e mais. Você se fecha. Então, mantenha a sua mente aberta, desliga sempre o botão de censura e se mantenha à disposição de considerar um novo conhecimento, e mais outro, e mais outro. E assim você vai crescendo, expandindo sua consciência, adquirindo mais conhecimento, expandindo e adquirindo mais liberdade. Então, por isso, você precisa conhecer as leis que governam o universo, porque senão vai ficar igual o bebezinho realmente ali, sem saber por quê, sem saber por que que não está dando certo. Quando você conhece as leis, você tem um mapa. Você tem um mapa que vai te conduzir e você vai dizer, agora eu sei por onde eu devo seguir. Agora eu sei como produzir os resultados na minha vida. Aí você se torna um verdadeiro alquimista da sua própria realidade. Bom, vamos ler aqui na página 52 do Kaivalho. A minha versão é essa aqui, que não é comentada, então pode ser diferente no seu livro. Então vou falar qual é o capítulo, assim você se localiza. É no capítulo 6, onde fala do paradoxo divino. Aí você passa uma página, 2 páginas, na terceira desse capítulo é onde eu vou ler aqui no último parágrafo dessa página. Então ele diz o seguinte: assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. O que ele está dizendo ilusão? Aqui ele está falando neste capítulo do paradoxo divino. Ele está falando da esfera do absoluto e da esfera do relativo. A esfera do relativo é onde existe a ilusão da separação. Lembra que eu falei no nosso episódio anterior sobre como ter sorte e onde a gente explicou um pouquinho sobre a lei da causa e efeito ou causalidades, onde na verdade não existe sorte, não existe azar, não existe coincidência ou coisa, tal coisa como acaso, porque se existisse, existiria um agente fora do todo, fora do absoluto. E quem está atuando, agindo e sendo tudo em todos é o próprio absoluto. Então, na esfera do absoluto só existe a unicidade, tanto que é chamado absoluto. Na esfera do relativo passa a existir outros aparentes agentes, mas na verdade é o mesmo que experimenta-se por perspectivas diferentes. Por isso relativo. O absoluto é uma coisa só. O relativo permite várias outras coisas, diversificação, polaridades, dicotomia, paradoxos. Então vamos lá, ele está falando aqui que nós estamos sim aqui neste momento, eu falando com você, você assistindo meu vídeo, então o universo está se expressando neste momento dentro da esfera do relativo, dentro da ilusão, dentro de Maya.
Então ele está falando, assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Nesse capítulo ele está dizendo também, não adianta dizer, que é só um sonho, um mundo de Maia, acabou tudo, e entendeu? Como se nada aqui realmente tivesse qualquer importância. Então eu posso viver de qualquer jeito, posso sair quebrando as leis. As leis que governam o universo, elas são leis que governam a esfera do relativo. Então, elas funcionam para quem está na esfera do relativo. Enquanto você não está no absoluto, ou a sua consciência não despertou para a sua real identidade enquanto o absoluto, você sim tem que viver respeitando as leis da esfera do relativo. Aí ele diz, desde que reconhecemos a natureza real do universo, real no sentido de estamos aqui. Ok, se eu me beliscar, vou sentir dor. Se eu for na rua, me jogar de um prédio, ficar na frente de um carro, eu vou me machucar. Vai acontecer algo ali, entendeu? Então ele está dizendo, apesar de ser uma ilusão, o universo também tem a sua característica que parece muito real. Então ele diz, procuremos compreender as suas leis, as leis de quem? Da esfera do relativo, desse universo no qual nós estamos agora vivendo. Procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obtermos melhor resultado no nosso progresso através da vida, ao caminharmos de um plano a outro plano de existência. Então, ele está dizendo assim, já que estamos aqui, precisamos conhecer as leis. Para quê? Para termos uma melhor experiência nessa vida, nessa esfera do relativo, para vivermos uma vida de maior harmonia, para termos os resultados desejados, para que possamos seguir expandindo mais e mais. Então, ele está dizendo assim, para que tenhamos melhor resultado no nosso progresso através da vida. É por isso que você precisa conhecer essas leis. Se não está tendo progresso, melhor resultado através da sua vida, é porque você está, sim, quebrando algumas dessas leis e a conta sempre chega, principalmente a causa e efeito, que ficou muito conhecida como lei do karma. Só que a lei do karma não quer dizer que você está fadado a algo. Não, quer dizer que o resultado que você tem hoje foi causa ou causalidades que ocorreram, esse efeito, esse resultado foi originado por causalidades anteriores. Só que você não precisa ficar preso neste resultado, você pode mudar a partir do conhecimento das causalidades, criar conscientemente, com a força da sua vontade, do seu desejo, da sua intenção, um resultado que você deseja melhor. O quê? Progredir na vida, ter melhores resultados. Você se conecta com seu eu superior para criar uma realidade mais aproveitável, mais desejada, mais agradável, mais harmoniosa. Através de quê? Conhecendo as leis. Então ele continua aqui. As leis do universo não são as pequenas leis férreas por causa da sua natureza mental. Então, ele está dizendo aqui que as leis do universo não devem ser subestimadas só porque são leis de natureza mental. Ou seja, é alquimia mental. Caibalion, ele fala de transformação da vida que chamamos física através da transformação dos nossos estados mentais. Então, essas leis que estão em operação no universo, elas não são leis que estão, por exemplo, na Constituição. Não são leis que estão físicas ali na ciência. Elas são leis que se expressam na natureza mental, nos nossos estados mentais. E essas leis, os efeitos dela, são reconhecidos na natureza, a própria ciência, quando tenta paralisar um átomo e ele não se permite paralisar de forma alguma. Isso ali, vibração, dizendo que nada está parado no universo. Eles não sabem que é isso, mas eles vão, de forma empírica, de forma por pesquisar como o universo se comporta, eles vão entendendo que existe sim. A natureza segue uma determinada ordem. E aí eles não sabem exatamente que ordem é, mas por pesquisar, eles conseguem ver que existem efeitos que são gerados ali por causas que eles chamam de força da natureza.
Então, as leis estão aí. Você pode, dominando seus estados mentais, entendendo seus estados mentais, operar no plano mental para criar a vida que realmente você deseja. E é por isso que o Kybalion diz, você precisa conhecer essas leis para então você ter uma vida harmoniosa. Aí ele continua aqui. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Ele está dizendo aqui, tudo que existe aqui, nesse mundo de ilusão, na esfera do relativo, está sujeito à obediência a essas leis. Só quem não está sujeito à obediência a essas leis é o próprio todo, é o próprio absoluto, porque ele é o absoluto. Então, ele existe. A realidade do todo é o absoluto. Tanto que o que acontece quando grandes mestres alcançam o nível que chamamos de iluminação, eles se transformam, como se transformassem. É tão difícil expressar o que é o absoluto usando palavras, porque palavras são coisas do relativo. Impossível definir o que é o absoluto utilizando o relativo, mas eles estão aqui, aparentemente, na esfera do relativo, mas na verdade eles estão no absoluto. Então, esses mestres, sim, a gente até falou em uma live anterior que tem mestres muito avançados que parece que para eles as leis ali tá quebrando tudo, entendeu? Porque a lei do absoluto é a lei suprema de todas as leis. Mas enquanto nós estamos aqui, eu não sei você consegue fechar a mão e dizer, aparece um anel de ouro aqui e abrir? Ok, o dia que você conseguir, aí você pode dizer que não vai respeitar nenhuma das leis. Né? Mas nesse momento ainda estamos aqui, nessa esfera do relativo, ainda dormindo, ainda tentando despertar. Enquanto isso não acontece, é importante que você entenda as leis, porque todas essas leis, elas governam todas as criaturas que existem aqui nessa esfera do relativo. Aí ele diz, aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo a esta mesma realidade que é revestida da natureza do todo. Então, tudo existe na mente do todo. Ainda que venhamos a dizer, esse mundo é uma ilusão, mas ele é real em certo grau dentro da mente infinita do todo. E conhecer as leis nos ajuda a ter uma vida mais harmoniosa, nos ajuda a realmente viver melhor aqui nessa terra. Porque aí sim você se sente o autor da sua vida. Aí sim você sobe na escala de expansão de consciência, relembrando que a sua real natureza é o absoluto, que a sua real natureza é Deus. É o todo universal, que só existe um único agente no universo, que é você, sou eu, que parecemos estar separados, mas na verdade existimos como um único e um só, um único ser, tá bom, gente? Sempre que eu falo do absoluto, do todo, é difícil, porque não tem como, é inefável, né? Mas enquanto estamos aqui, olhando sob a perspectiva de olhos aparentemente físicos, a gente sim precisa das leis, entendê-las e não só obedecê-las, mas usarmos elas ao nosso favor. Aí sim você vai se sentir realmente um mago, uma maga da sua própria realidade, o verdadeiro alquimista. Então, Kybalion, ele fala de alquimia mental, que é o uso dessas leis no plano mental, que cria o nosso plano material, a vida que a gente realmente deseja. E eu aproveito para convidar você que as nossas inscrições para o curso Kybalion na Prática, que é o meu curso com mais de 70 aulas e 90 horas de conteúdo, onde eu explico, decodifico como fazer isso, como utilizar essas leis na sua vida. Os meus alunos, por exemplo, sempre falam, eu consigo identificar o pêndulo, eu consigo identificar a causa e efeito, eu consigo identificar na minha vida. Enfim, tem vários conteúdos lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ser direcionado para a nossa página, conhecer mais do curso. E também, caso você assista esse vídeo depois de terem acabado as inscrições, você vai ser direcionado para uma lista de espera e assim que abrir uma nova turma, a gente vai te avisar.
Bom, então fica aí, ativa o sininho porque a gente ainda tem mais quantos episódios? 2 episódios dessa nossa série, o Caibalion, onde a gente está falando comentando trechos desse livro maravilhoso, transformador. Grande beijo da minha centelha para a sua. Até mais.